Ezequiel, capítulo 1. Eu tinha 30 anos e vivia com os exilados junto ao rio Quebar. No dia 5 do 4º mês, o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Foi no dia 5 do 4º mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, que a palavra do Eterno veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, às margens do rio Quebar, na terra da Babilônia. O Eterno se manifestou a ele naquele dia. Olhei e vi uma imensa tempestade de areia vinda do norte, uma nuvem enorme, com raios resplandecendo nela, uma bola de fogo gigante, ardendo como bronze. Dentro do fogo havia o que pareciam ser 4 criaturas pulsantes de vida. Tinham todas elas a forma de um ser humano, mas cada uma tinha também 4 rostos e 4 asas. As pernas eram robustas e retas como colunas, mas os pés tinham cascos como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Nos 4 lados debaixo das asas, elas tinham mãos humanas. As 4 criaturas tinham rostos e as asas tocavam umas nas outras. Elas não se voltavam nem para um lado, nem para outro. Andavam sempre para a frente. Os rostos tinham a seguinte aparência: na frente, um rosto humano. No lado direito, um rosto de leão. No lado esquerdo, o rosto de um boi. Atrás, um rosto de águia. Foi isso que eu vi. As asas estavam abertas, e as pontas de um par de asas tocavam a criatura do lado. O outro par de asas cobria o corpo. Cada criatura se movia diretamente para a frente. Para onde quer que o espírito fosse, elas iam também, e não se viravam quando se moviam. As 4 criaturas tinham a aparência de fogo, isto é, de uma tocha acesa. Labaredas estalavam entre elas, como descargas de relâmpagos. Enquanto eu observava as 4 criaturas, vi algo parecido com uma roda no chão ao lado de cada uma das criaturas de 4 rostos. As rodas tinham a seguinte aparência: eram rodas idênticas, reluzentes como diamantes ao sol, e parecia que eram rodas dentro de rodas, como um giroscópio. Elas se moviam em qualquer uma das direções dos 4 rostos, mas sempre em frente, nunca mudavam de direção. Os aros eram imensos, cheios de olhos em volta. Quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam também. Quando as criaturas se elevavam, as rodas subiam com elas. Para onde quer que o espírito fosse, as criaturas e as rodas iam junto, pois o espírito das criaturas estava nas rodas. Assim, quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Quando as criaturas paravam, as rodas paravam. Quando as criaturas se elevavam, as rodas subiam com elas, porque o espírito das criaturas viventes estava nas rodas. Sobre as cabeças das 4 criaturas havia algo como uma abóboda, emitindo uma luz trêmula, como um céu de vidro lapidado, em forma de arco sobre as cabeças. Debaixo da abóboda, um par de asas ficava estendido na direção das outras criaturas, e um outro par de asas cobria os corpos. Elas se moveram, e eu ouvi o som das suas asas. Era como o bramido de uma grande queda d'água, como a voz do Deus forte, como o barulho de um campo de batalha. Quando paravam, elas dobravam as asas. Então, enquanto estavam ali, de pé e com as asas fechadas, veio uma voz de cima da abóbada sobre as cabeças. Acima da abóbada havia algo que parecia um trono, azul celeste como a safira, e havia uma figura em forma humana acima do trono. Do que eu pude ver, da cintura para cima, ele parecia bronze polido, e da cintura para baixo, uma tocha acesa. Era muita claridade. A forma em que um arco-íris surge no céu num dia chuvoso era o que se via ali. E essa era a glória do Eterno. Quando vi aquela cena, caí de joelhos, com o rosto no chão. Então, ouvi uma voz:
Ezequiel, capítulo 2. A voz disse: Filho do homem, levante-se. Tenho algo a dizer a você. No momento em que eu ouvi a voz, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Enquanto ele falava, eu ouvia. Ele disse: Filho do homem, estou enviando você à família de Israel, uma nação rebelde como jamais existiu. Eles e seus antepassados têm vivido em rebelião até os dias de hoje. Eles são um caso difícil. O povo a quem estou enviando você está calejado por seus pecados. Diga a eles: esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Eles são provocadores. Se vão ouvir ou não, pouco importa, mas ao menos saberão que um profeta esteve aqui. Mas não tenha medo deles, filho do homem, e não tema nada do que eles disserem. Não se intimide, mesmo que viver entre eles seja como pisar em espinhos ou encontrar escorpiões na cama. Não tenha medo das palavras maldosas deles, nem dos seus olhares ameaçadores. Eles são um povo rebelde, mas você tem a tarefa de falar a eles. Se vão ouvir ou não, o problema não é seu. Eles são muito rebeldes. Apenas tome cuidado, filho do homem, para não se tornar rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que eu estou dando a você. Quando olhei, a mão dele estava estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro. Ele o desenrolou, e vi que nos dois lados, frente e verso, estavam escritos lamentos e palavras de condenação. Ezequiel, capítulo 3. Ele me disse: Filho do homem, coma o que você está vendo. Coma este livro. Depois, vá e fale à família de Israel. Quando abri a boca, ele me deu o rolo para comer, dizendo: Filho do homem, coma este livro que estou dando a você. É a sua refeição. Assim eu o comi. O gosto era muito bom, parecia mel. Então ele me disse: Filho do homem, vá à família de Israel e transmita a minha mensagem. Veja, não estou enviando você a um povo que fala uma língua difícil, com palavras quase impronunciáveis. Se eu estivesse enviando você a um povo assim, os ouvidos deles teriam ficado aguçados e eles teriam ouvido imediatamente. Mas não funciona assim com a família de Israel. Eles não darão ouvidos a você, porque não dão ouvidos a mim. Eles são, como eu já disse, um caso difícil. Estão endurecidos pelo pecado. Mas vou fazer você tão duro quanto eles são duros em seus pecados. Não deixe que eles o intimidem. Não tenha medo deles, embora sejam um bando de rebeldes. Então ele disse: Filho do homem, receba todas as palavras que ponho agora no seu coração. Abra os ouvidos obedientes para elas. Faça delas suas palavras. E agora vá. Vá aos exilados, ao seu povo, e fale. Diga a eles: esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Faça a sua parte, não importa se eles vão ouvir ou não. Então o Espírito me elevou. Atrás de mim houve uma grande comoção. Bendita seja a glória do Eterno no seu santuário. As asas das criaturas batiam umas nas outras. As rodas giravam num estrondo de um grande terremoto. O Espírito me elevou e me levou embora. Eu estava cheio de amargura e raiva. Eu não queria ir, mas o Eterno foi firme comigo. Cheguei entre os exilados que viviam perto do rio Quebar, em Tel Abibe. Cheguei no lugar em que eles viviam e fiquei ali 7 dias, aterrorizado. Ao final dos 7 dias, recebi esta mensagem do Eterno: Filho do homem,
Fiz de você uma sentinela para a família de Israel. Sempre que me ouvir dizer alguma coisa, avise-os em meu nome. Se eu disser aos maus, vocês vão morrer, e você não os avisar de que a questão é de vida ou morte, eles morrerão, e a culpa será sua. Vou considerá-lo responsável. Mas se eu avisar aos maus, e eles continuarem pecando do mesmo jeito, certamente morrerão pelo seu pecado, mas você não morrerá. Você terá salvado sua vida. Mas se os justos mudarem de vida e deixarem de viver de maneira justa e começarem a fazer o mal quando eu vier para trazer juízo, eles morrerão. E se você não os tiver avisado, eles morrerão por causa do pecado deles. E nada de certo que fizeram vai valer alguma coisa, mas vou considerar você responsável. Mas se você advertir esses justos a não pecar, e eles derem ouvidos a você, viverão por aceitarem seu aviso. E de novo, você terá salvado sua vida. Então o Eterno me pegou pelos ombros e disse: levante-se, saia para a planície. Quero falar com você. Assim, levantei-me e fui para a planície. Não conseguia acreditar no que estava vendo. A glória do Eterno ali, na minha frente, era semelhante à glória que eu tinha visto perto do rio Quebar. Caí no chão, prostrado. Então, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Ele disse: vá para casa e feche a porta. Em seguida, ele me disse algo estranho. Filho do homem, eles amarrarão suas mãos e pés com cordas, para que você não saia de casa. Farei que sua língua grude no céu da boca, para que você não consiga falar e dizer ao povo o que eles estão fazendo de errado, embora sejam um bando de rebeldes. Mas quando chegar a hora, vou soltar sua língua, e você dirá: isto é o que o Eterno, o Senhor, diz. A partir daí, é por conta deles. Eles poderão ouvir ou não. Eles é que sabem. Eles são um bando de rebeldes. Ezequiel, capítulo 4. Agora, filho do homem, pegue um tijolo e ponha-o na sua frente. Faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Depois, construa o modelo de um cerco em volta do tijolo. Construa rampas, monte acampamentos de guerra, coloque arietes em volta dele. Em seguida, pegue uma panela de ferro e coloque-a entre você e a cidade. Será como um muro de ferro. Fique atento para isso. A cidade estará sitiada, e você será o sitiador. Será um sinal para a família de Israel. Em seguida, deite-se sobre seu lado esquerdo e ponha o pecado da família de Israel sobre você. Você carregará o pecado deles pelos dias que permanecer deitado. O número de dias que você carregar o pecado deles vai corresponder ao número de anos do pecado deles, ou seja, 390. Durante 390 dias, você carregará o pecado da família de Israel. Depois de ter feito isso, vire-se e deite-se sobre seu lado direito e carregue o pecado da família de Judá. Sua tarefa, desta vez, é ficar deitado durante 40 dias, um dia para cada ano do pecado deles. Olhe diretamente para o cerco de Jerusalém. Arregace a manga, mostre o braço descoberto e pregue contra a cidade. Vou amarrar você com cordas, amarrá-lo para que você não possa se mexer ou virar até que tenha terminado o período do sítio. Em seguida, quero que você pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, e misture-os numa bacia para fazer um pão. Essa será a sua porção para os 390 dias em que estiver deitado de lado.
Pese cerca de 240 gramas por dia e coma isso em horas marcadas. Também meça em torno de meio litro de água por dia e beba em horas marcadas. Coma o pão como se estivesse comendo um bolo de cevada. Asse o pão em lugar aberto, no qual todos possam ver, usando fezes humanas secas para fazer o fogo. O Eterno disse: o que o povo de Israel fará é isto. No meio das nações pagãs, eles comerão comidas inaceitáveis para um povo santo. Eu disse: ó Eterno, meu Senhor, nunca me contaminei com comida assim. Desde a juventude, nunca comi coisa alguma proibida pela lei, nada que tivesse sido achado morto ou atacado por animal selvagem. Nunca peguei um só pedaço de alimento proibido. Ele disse: está bem, vou permitir que você asse o pão sobre esterco de vacas, em vez de fezes humanas. Filho do homem, cortarei toda a comida de Jerusalém. O povo comerá de modo racionado, sem saber de onde virá a próxima refeição, agonizando por um gole de água. Será a época de fome. As pessoas olharão umas para as outras e não verão nada a não ser pele e ossos, e balançarão a cabeça. Ezequiel, capítulo 5. Agora, filho do homem, arranje uma espada afiada. Use-a como uma navalha de barbeiro e rape a cabeça e a barba. Depois, use pesos de balança e divida o cabelo em 3 partes. Quando os dias de cerco tiverem passado, pegue 1/3 do cabelo e queime-o dentro da cidade. Pegue o outro terço, corte-o em pedacinhos com a espada e espalhe-o em volta da cidade. O último terço deve ser espalhado ao vento, porque vou persegui-los com a espada. Separe alguns fios de cabelo e ponha-os na barra da sua roupa. Pegue alguns deles e queime-os no fogo. O fogo deles se espalhará por toda a família de Israel. Isto é o que o Eterno, o Senhor, diz. Isso é o que significa Jerusalém. Eu a situei no centro do mundo e pus todas as nações à volta dela. Mas ela se rebelou contra as minhas leis e os meus mandamentos, muito mais que as nações ao seu redor. Pura maldade, recusando minha direção e rejeitando minhas orientações. Por isso, o que o Eterno, o Senhor, diz é isto: vocês têm sido mais teimosos que as nações à sua volta, recusando minha direção, ignorando minhas orientações. Vocês se rebaixaram ao nível da sarjeta. Estão piores que os outros à sua volta. Por isso, o que o Eterno, o Senhor, diz é isto: estou me posicionando contra vocês. Sim, contra você, Jerusalém. Vou castigá-la à vista das nações. Por causa dos seus deuses asquerosos, que nem deuses são, farei a vocês o que nunca fiz e nunca farei de novo. Transformarei famílias em canibais, pais comendo filhos, filhos comendo pais. Isso é que é castigo. E quem sobrar, eu espalharei ao vento. Por isso, tão certo quanto eu sou o Deus vivo, pelo fato de terem profanado meu santuário com suas obscenidades e seus deuses asquerosos, que nem deuses são, não me importarei mais com vocês. Da minha parte, vocês não verão nem mesmo um vestígio de misericórdia. 1/3 dos seus habitantes morrerá de doença ou de fome dentro da cidade. 1/3 será morto fora da cidade. E 1/3 será lançado ao vento e caçado por matadores. Só então vou me acalmar e deixar minha ira esfriar. E vocês saberão que eu estava falando sério o tempo todo. Que sou um Deus zeloso com quem não se brinca. Quando eu terminar, vocês serão um monte de entulho. As nações que passarem por aqui zombarão de vocês. Quando o castigo acabar, essa repreensão terrível,
vocês serão objeto de ridículo e escárnio, transformados em história de horror, que circulará entre as nações vizinhas. Eu, o Eterno, falei. Quando eu apontar minhas flechas mortais contra vocês, atirarei para matar. Depois, vou intensificar a fome, cortando o suprimento de comida. A fome vai se agravar, e então enviarei animais selvagens para devorar seus filhos. Epidemias, matança desenfreada e morte. Eu mesmo enviarei tudo. Eu, o Eterno, falei. Ezequiel, capítulo 6. Então a palavra do Eterno veio a mim. Filho do homem, agora vire-se e olhe para as montanhas de Israel e pregue contra elas. Ó montanhas de Israel, ouçam a mensagem do Eterno, o Senhor. O Eterno, o Senhor, diz às montanhas e colinas, aos desfiladeiros e aos vales: estou prestes a destruir os santuários sagrados dos seus deuses. Arrasarei seus altares, derrubarei suas colunas dedicadas ao Deus Sol, e matarei seu povo, que fica curvado diante dos seus ídolos, que nem deuses são. Amontoarei os cadáveres dos israelitas diante dos seus ídolos, e então espalharei seus ossos em volta dos seus santuários. Todos os lugares em que vocês viveram e as cidades serão arrasadas. Os altares pagãos serão demolidos, altares destruídos, ídolos esmigalhados, todas as colunas do Deus Sol virão abaixo. Haverá cadáveres por todo lugar. Então vocês saberão que eu sou o Eterno. Mas deixarei que alguns escapem da matança na hora em que vocês forem espalhados por outras terras e nações. Nas nações estrangeiras para as quais forem levados como prisioneiros de guerra, vocês se lembrarão de mim. Perceberão quanto eu fiquei ofendido por suas traições, por seu desejo voraz de se satisfazer na idolatria. Eles sentirão nojo dos seus maus caminhos e serão repugnantes para Deus pela forma como viveram. Eles saberão que eu sou o Eterno e perceberão que o anúncio do juízo contra eles não foi uma ameaça vazia. É isto que diz o Eterno, o Senhor. Torça as mãos, bata os pés e grite: não, 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 por causa das terríveis obscenidades reinantes em Israel. Eles serão mortos, morrerão de fome, morrerão de doenças, morte por todos os lados, gente caindo como moscas, gente morrendo longe, gente morrendo perto. E os que restarem na cidade morrerão de fome. Por quê? Porque eu estou irado, furioso de verdade. Eles perceberão que eu sou o Eterno, quando virem os cadáveres do seu povo espalhados por todos os seus santuários do sexo e da religião, arruinados nas colinas desertas e nos bosques viçosos da fertilidade, em todos os lugares em que se entregaram aos seus rituais sensuais. Vou fazer a minha mão pesada cair sobre eles, demolir todos os lugares em que viverem e transformar a terra em desolação de um extremo ao outro, desde o deserto até Ribla. Então saberão que eu sou o Eterno. Ezequiel, capítulo 7. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: você, filho do homem, o Eterno, o Senhor, tem esta mensagem para a terra de Israel. É o final dos tempos, o fim das coisas como vinham acontecendo. Acabou tudo. O fim de vocês está aí. A minha ira está desenfreada contra vocês. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como viveram.
Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês, e assim saberão que eu sou o Eterno. Eu, o Eterno, o Senhor, digo: desastre após desastre. Vejam, está vindo. É o final dos tempos. O fim está chegando. O fim está maduro. Prestem atenção, está às portas. É o destino de vocês que vivem nesta terra. Acabou o tempo. Chegou a hora. Nem adianta chorar. Não há mais tempo de barganhar. Já já vou derramar minha ira sobre vocês. Vou acertar as contas e pagar com minha ira. Pronunciei meu veredito sobre a forma como vivem. Eu os farei pagar pelas repugnantes obscenidades. Não retirarei meu olhar de juízo, nem sentirei compaixão de vocês. Farei vocês pagarem pela forma como vocês viveram. Suas repugnantes obscenidades recairão sobre vocês. Então, vocês perceberão que fui eu, o Eterno, que os atingiu. Dia do juízo. O destino alcançou vocês. O cetro é enorme e arrogante. O orgulho está além de todos os limites. A violência marcha com toda a pompa, agitando o cetro do mal. Mas eles não são de nada. Nada restará deles. O tempo acabou. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2. Comprador, não grite de alegria. Vendedor, não se preocupe. A ira do julgamento pôs o mundo de pernas para o ar. Quem compra e quem vende perderam o chão. Nunca mais será a mesma coisa. E nem sonhem com a recuperação do mercado. A nação está falida por causa dos seus pecados, e as coisas não vão melhorar. A trombeta dá o sinal para a batalha. Apresentar armas. Mas a marcha para o combate não tem início. Minha ira os paralisou. Nas estradas abertas, vocês são mortos, ou morrem de fome e de doença ao chegar em casa. São assassinados no campo, ou morrem de doença ou de fome na cidade. Os sobreviventes correm para as montanhas. Eles gemem como pombas nos vales, cada um gemendo pelos próprios pecados. Todas as mãos penderão enfraquecidas, todo joelho ficará vacilante. Eles se vestem de pano de lamento, miseráveis espantalhos, volúveis e envergonhados com a cabeça rapada. Eles jogam seu dinheiro no lixo. Seu dinheiro, ganho com tanto sacrifício, cheira mal. Sabem que com ele não comprarão nada que quiserem ou precisarem no dia do juízo. Eles tropeçaram no dinheiro e caíram em pecado. Orgulhosos e presunçosos com suas joias, enfeitam seus deuses, que nem deuses são, com todo o requinte. Farei que esses deuses obscenos cheirem mal. Vou entregar todo esse lixo religioso. Os estranhos ficarão com eles de graça. Os ímpios cuspirão neles e farão piada. Vou virar o rosto para não ver quando meu povo e meu santo lugar forem profanados. Quando estrangeiros violentos entrarem marchando e profanarem o lugar e o povo. Será um verdadeiro massacre. O crime e a violência tomarão conta da cidade. Trarei o refúgio da humanidade para ocupar suas casas. Vou dar um fim às bravatas e à pose dos grandes e poderosos, e cuidar para que nada que seja sagrado permaneça no seu lugar. A catástrofe está assolando. Eles procuram a paz, mas não a encontram. É um desastre após outro, um rumor atrás do outro. Eles suplicam que algum profeta explique o que está acontecendo, mas ninguém sabe de nada. Os sacerdotes não têm ideia, os anciãos não sabem o que dizer. O rei balança a cabeça em desespero. O príncipe está arrasado. O povo comum está paralisado. Tomara
tomados de pavor, estão todos sem ação. Tratarei com eles ali mesmo onde estão, julgando-os nos seus termos, e eles saberão que eu sou o Eterno. Ezequiel, capítulo 8. No dia 5 do 6º mês, no 6º ano, enquanto eu estava sentado em casa, numa reunião com autoridades de Judá, aconteceu que o Eterno, meu Senhor, se manifestou. Quando olhei, fiquei atônito. O que eu vi era parecido com um homem. Da cintura para baixo era como fogo, e da cintura para cima, como bronze polido e brilhante. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelo cabelo. O Espírito me elevou bem alto no ar e me conduziu em visões de Deus a Jerusalém, até a entrada da porta norte do templo, no pátio interno, no qual uma imagem da deusa do sexo, que deixa Deus tão irado, tinha sido colocada. Bem diante de mim estava a glória do Deus de Israel, exatamente como na visão que eu tinha tido na planície. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para a direção indicada e vi um pouco mais ao norte da entrada, numa imagem um tanto indistinta, o altar da deusa do sexo Azerá, que tanto provoca a ira de Deus. Ele me disse: Filho do homem, vê o que eles estão fazendo? Terríveis obscenidades, e estão fazendo isso bem aqui. Já é inconcebível que tenham me expulsado do meu templo, mas você verá coisas ainda piores. Ele me levou à porta do pátio do templo. Olhei e vi um buraco no muro. Ele disse: Filho do homem, escave o muro. Escavei o muro e deparei com uma porta. Ele disse: Agora entre pela porta e dê uma olhada em todas as obscenidades em que eles estão envolvidos. Entrei e olhei. Não consegui acreditar nos meus olhos. Em todas as paredes haviam pintado figuras de répteis, outros animais e monstros, todo o panteão dos deuses egípcios, e eles eram adorados por Israel. No meio do salão estavam sentadas 70 autoridades de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava de pé no meio deles. Cada um segurava um incensário, e o incenso subia numa nuvem aromática. Ele disse: Filho do homem, está vendo o que as autoridades de Israel fazem aqui na escuridão? Cada um diante da sua figura predileta. Eles pensam consigo mesmos: Deus não nos vê. Deus abandonou a nação. Então ele disse: Você verá coisas ainda piores. Ele me levou para a entrada da porta norte do templo do Eterno, e vi mulheres sentadas ali, chorando por Tamuz, deus da fertilidade dos babilônios. Ele disse: Você acha que já viu o suficiente? Pois você verá coisas ainda piores. Finalmente, ele me levou para o pátio interno do templo do Eterno. Ali, entre o pórtico e o altar, estavam uns 25 homens com as costas voltadas para o templo do Eterno. Eles estavam curvados, virados para o leste, adorando o sol. Ele disse: Já viu o suficiente, filho do homem? Já não é o bastante que Judá se envolva nessas obscenidades repugnantes? Mas eles ainda enchem a nação de violência, e agora me provocam com outros atos obscenos. E não tem mais jeito, estão diante de um Deus irado. A partir de agora, não haverá misericórdia. Eles podem gritar quanto quiserem, que eu não vou ouvir. Ezequiel, capítulo 9. Então eu o ouvi chamando em alta voz: Executores, venham e tragam consigo suas armas. 6 homens desceram a estrada da porta superior que dá para o norte, cada um com suas armas. Com eles estava um homem vestido de linho,
que trazia material de escrevente pendurado ao ombro. Eles entraram e se reuniram perto do altar de bronze. A glória do Deus de Israel subiu do lugar em que sempre havia estado, acima dos querubins. Moveu-se para a entrada do templo e disse ao homem com o material de escrevente: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha uma marca na testa de cada pessoa que estiver angustiada, por causa das obscenidades repugnantes praticadas na cidade. Fiquei ouvindo enquanto ele instruía os executores. Sigam-nos pelas ruas da cidade e comecem a matar. Não tenham pena de ninguém. Não mostrem compaixão. Matem os idosos, moços e moças, mães e filhos. Mas não ponham a mão em ninguém que tenha a marca, e comecem pelo meu templo. Eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Ele disse aos executores: profanem o templo, encham-no de cadáveres, depois saiam e continuem a matança. Assim, eles saíram e começaram a matança na cidade. Enquanto o massacre prosseguia, fui deixado sozinho. Então, caí com o rosto no chão orando. Ah, Eterno, meu Senhor, Tu vais matar todos os que ficaram em Israel no derramamento da Tua ira contra Jerusalém? Ele respondeu: a culpa de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de assassinatos. A cidade só tem injustiça. Todos dizem: Deus abandonou a nação. Ele não está vendo nada do que fazemos. Mas eu vejo sim, e não estou com pena de ninguém. Eles pagarão pelo que fizeram. Naquele exato momento, o homem vestido de linho que levava o material de escrevente retornou e informou: fiz o que me ordenaste. Ezequiel, capítulo 10. Quando olhei de novo, vi acima da abóboda, sobre as cabeças dos querubins, o que parecia um trono azul celeste como a safira. O Eterno disse ao homem vestido de linho: entre no lugar das rodas debaixo dos querubins. Encha as mãos com brasas acesas que estão debaixo dos querubins e espalhe-as pela cidade. Olhei enquanto ele entrava. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou. Uma nuvem encheu o pátio interno. Então, a glória do Eterno subiu dos querubins e se moveu para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo. O pátio e o templo ficaram cheios da presença resplandecente da glória do Eterno. E aquele som! As asas dos querubins eram ouvidas até fora do pátio. O som da voz era como a do Deus forte, um verdadeiro trovão. Quando o Eterno ordenou ao homem vestido de linho: pegue a brasa que está debaixo das rodas, no meio dos querubins. Ele foi e se pôs do lado de uma das rodas. Um dos querubins estendeu a mão para dentro do fogo, pegou algumas brasas e as depositou nas mãos do homem vestido de linho, e ele saiu com as brasas na mão. Algo parecido com uma mão humana era visto debaixo das asas dos querubins. Vi também 4 rodas ao lado dos querubins, uma roda ao lado de cada querubim. As rodas, quando giravam, tinham o brilho de diamantes ao sol. As 4 rodas eram semelhantes, cada uma com uma roda dentro de outra roda. Quando se moviam, podia ser para qualquer uma das 4 direções, mas sempre em perfeita linha reta. Para onde quer que os querubins fossem, as rodas se moviam em linha reta. Os querubins estavam cheios de olhos nas costas, nas mãos e nas asas. As rodas, da mesma forma, estavam cheias de olhos. Ouvi que as rodas eram chamadas rodas dentro de rodas. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. O primeiro, de anjo.
o segundo humano, o terceiro de leão, o quarto de águia. De repente, os querubins desceram. Eram as mesmas criaturas que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando os querubins abriam as asas para se elevar do solo, as rodas os acompanhavam. Quando os querubins paravam, as rodas paravam. Quando os querubins se levantavam, as rodas subiam, porque o espírito daqueles seres estava nas rodas. Então a glória do Eterno deixou a entrada do templo e pairou sobre os querubins. Fiquei olhando enquanto os querubins abriam as asas e se afastavam do chão, as rodas subindo com eles. Eles pararam diante da entrada da porta leste do templo. A glória do Deus de Israel estava acima deles. Eram as mesmas criaturas que eu tinha visto anteriormente, debaixo do Deus de Israel, perto do rio Quebar, e percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Debaixo das asas havia o que pareciam mãos humanas. Os rostos pareciam ser os mesmos que eu tinha visto no rio Quebar. Cada um seguia sempre para frente. Ezequiel, capítulo 11. Então o Espírito me levou até a porta do templo que dá para o leste. Havia ali 25 homens diante da porta, e reconheci as autoridades: Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia. O Eterno disse: Filho do homem, esses são os homens que desenvolvem os projetos pecaminosos, que planejam todo o mal que se pratica nesta cidade. Eles dizem: podemos fazer acontecer qualquer coisa aqui. Somos os maiorais. Somos a melhor carne desta panela. Denuncie-os, filho do homem. Pregue contra eles. Então, o Espírito do Eterno veio sobre mim e me orientou sobre o que eu deveria falar. É isto que o Eterno diz: esse é um belo discurso, Israel, mas sei o que vocês estão pensando. Vocês assassinaram muita gente nesta cidade. As ruas estão amontoadas de cadáveres. Por isso o Eterno, o Senhor, declara: os cadáveres que vocês amontoaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela. E vocês nem mesmo estão na panela. Estou jogando vocês fora. Vocês têm medo da guerra, mas guerra é o que terão. Estou trazendo guerra contra vocês. Vou expulsar vocês desta cidade. Estou entregando vocês aos estrangeiros como castigo. Vocês serão mortos na batalha. Executarei meu juízo nas fronteiras de Israel. E então vocês saberão que eu sou o Eterno. Esta cidade não será sua panela, e vocês não serão a melhor carne dela, nem pensar. Executarei meu juízo nas fronteiras de Israel, e então vocês saberão que eu sou o Eterno, porque não obedeceram aos meus mandamentos e estatutos. Em vez de seguir meus caminhos, vocês se corromperam e são como as demais nações à sua volta. Enquanto eu ainda estava pregando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Por isso, caí com o rosto no chão e orei em voz alta: Ó Senhor Eterno, vais apagar completamente o que restou de Israel? A resposta de Deus chegou: Filho do homem, seus irmãos, ou seja, todo o povo de Israel que está no exílio com você, são o povo de quem os cidadãos de Jerusalém estão dizendo: eles estão numa nação distante, distantes do Eterno. Esta terra nos foi dada como propriedade. Diga isto a eles: esta é a mensagem do Eterno, o Senhor, para vocês. É verdade. Mandei vocês para uma nação distante e os espalhei por outras terras. Mesmo assim, providenciei um santuário provisório para vocês nas terras para onde foram. Eu os trarei de volta dos lugares pelos quais foram espalhados e darei novamente a terra de Israel a vocês. Também darei a vocês um novo coração.
Porei em vocês um novo espírito. Arrancarei de vocês o coração de pedra e porei no lugar um novo coração, muito firme. Assim, vocês obedecerão aos meus estatutos e se guardarão em obedecer aos meus mandamentos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas não estes que são obstinados e viciados em suas imagens asquerosas e ídolos obscenos. Vou garantir que eles recebam o que merecem pelo que fizeram. É o decreto do Eterno, o Senhor. Depois disso, os querubins abriram as asas, com as rodas ao seu lado, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Eterno subiu e permaneceu sobre a montanha a leste da cidade. Ainda na visão que me foi dada pelo Espírito de Deus, o Espírito me tomou e me levou de volta para os exilados na Babilônia. A visão tinha chegado ao fim. Então, contei aos exilados tudo o que o Eterno havia me mostrado. Ezequiel, capítulo 12. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, você está vivendo no meio de gente rebelde. Eles têm olhos, mas nada veem. Têm ouvidos, mas nada ouvem. São todos rebeldes. Portanto, filho do homem, arrume a trouxa com tudo o que pretende levar para o exílio. Parta em plena luz do dia, para que todos possam ver você partindo, como se fosse para o exílio. Talvez assim, eles consigam entender o que está acontecendo, apesar da rebeldia. Diante dos olhos deles, você vai arrumar suas coisas. Apenas uma trouxa com o básico que alguém que está partindo para o exílio precisaria. E à tarde, você vai partir, como quem está indo embora. Diante dos olhos deles, faça um buraco na parede da casa. Depois, passe sua trouxa e passe você mesmo pelo buraco. Aos olhos de todos, ponha a trouxa nos ombros e caminhe noite adentro. E cubra o rosto, para não precisar olhar para o que você nunca mais verá. Estou usando você como sinal para a família de Israel. Fiz exatamente o que ele me ordenou. Juntei minhas coisas e as levei para a rua, onde todos podiam me ver. Amarrei tudo do jeito que faria alguém que está sendo levado para o exílio. E quando o sol já estava para se pôr, fiz um buraco na parede da minha casa. Já estava escurecendo, quando diante dos olhos de todos, parti com a trouxa nos ombros. Na manhã seguinte, o Eterno falou comigo. Filho do homem, quando alguém de Israel, esse bando de rebeldes, perguntar: o que você está fazendo? Responda: o Eterno, o Senhor, diz que esta mensagem se refere especialmente ao príncipe de Jerusalém, Zedequias, mas inclui todo o povo de Israel. Também diga a eles: estou fazendo uma dramatização para vocês. Assim como estou indo agora, acontecerá com todo o povo de Israel. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe colocará sua trouxa nos seus ombros, quando já estiver escuro, e partirá. Ele cavará um buraco na parede da casa, cobrindo o rosto para que não tenha de olhar a terra que nunca mais verá. Mas eu arranjarei as coisas para que ele seja preso e levado para a Babilônia. Cego, nunca verá a terra em que morrerá. Espalharei aos quatro ventos aqueles que o ajudaram a escapar com suas tropas, e muitos morrerão na batalha. Perceberão que sou o Eterno quando eu os espalhar entre as nações. Permitirei que alguns deles escapem da matança, da fome e das doenças mortais, para que possam confessar entre as nações estrangeiras todas as obscenidades repugnantes em que se envolveram. Eles perceberão que eu sou o Eterno. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, faça suas refeições tremendo e arrepie-se quando for beber água. Transmita ao povo desta terra:
a todos os que vivem em Jerusalém e em Israel, a mensagem do Eterno. Vocês comerão suas refeições tremendo e beberão sua água aterrorizados, porque esta terra está para ser arrasada, como castigo pela crueldade desenfreada que existe nela. Todas as cidades e vilas serão esvaziadas, e os campos destruídos. Então perceberão que eu sou o Eterno. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, o que significa este provérbio que está circulando em Israel? Nada mudou. As advertências dos profetas são alarmes falsos. Diga a eles: o Eterno, o Senhor diz, esse provérbio terá vida curta. Diga também: o tempo está se esgotando. Todas as advertências estão prestes a se cumprir. Os alarmes falsos e a pregação despreocupada são coisas do passado na vida de Israel. Eu, o Eterno, afirmo isso. O que eu digo acontece. Nada do que eu digo está em compasso de espera. O que eu digo, isso farei, e logo seus rebeldes. É o decreto do Eterno, o Senhor. Filho do homem, você está ouvindo o que diz Israel? Que o alarme disparado pelo profeta é para um tempo ainda distante, que ele está pregando sobre um futuro remoto? Bem, diga a eles: o Eterno, o Senhor diz, nada do que estou dizendo vai demorar muito. O que eu digo acontecerá. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel, capítulo 13. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, pregue contra os profetas de Israel, que tiram coisas da própria cabeça e chamam isso de profecia. Dê a eles o recado. Diga: ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, está pronunciando desgraça sobre estes profetas fajutos, que fabricam suas profecias e nem sabem o que realmente está acontecendo. Seus profetas, Israel, são como os chacais vasculhando ruínas. Eles não mexeram um dedo para reparar as defesas da cidade, e nada arriscaram para ajudar Israel a enfrentar o dia do juízo do Eterno. Tudo o que fazem é iludir com promessas falsas e pregar mentiras em forma de sermão. Eles dizem: o Eterno diz, quando o Eterno nem mesmo soprou na direção deles. Mesmo assim, estão por aí, achando que alguma coisa do que disseram irá se cumprir. Vocês não vivem alardeando seus disparates? Seus sermões não são emaranhados de mentiras que declaram: o Eterno diz, quando não fiz nada disso? Por isso, esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Lembrem-se, estou me posicionando contra os profetas que trocam as visões por fantasias e usam os sermões para contar mentiras. Eu os expulsarei do conselho do meu povo e os removerei do povo de Israel. Vou bani-los desta terra. Então, vocês perceberão que eu sou o Eterno, o Senhor. O fato é que eles mentiram ao meu povo. Eles disseram: não há problema algum, está tudo bem, quando as coisas não estavam nada bem. Quando alguém constrói um muro, ele logo se preocupa em passar cal. Diga aos que estão passando cal: se vier uma chuva torrencial com granizo, ou um ciclone, e o muro desmoronar, qual foi a vantagem da cal que vocês passaram com tanto cuidado para deixar o muro bonito? E é exatamente isso que vai acontecer. Eu, o Eterno, o Senhor, declaro: vou soltar o ciclone da minha ira, a torrente de granizo do meu furor. Farei desmoronar o muro que vocês lambuzaram de cal. Arrasarei o muro, só restará o fundamento.
e todos vocês morrerão nas ruínas. Então perceberão que eu sou o Eterno. Vou derramar toda a minha ira, toda ela, naquele muro e naqueles que o lambuzaram de cal. Direi a eles: não há muro, e os que fizeram o belo trabalho de passar cal nele todo, perderam seu tempo. Aqueles profetas de Israel que pregaram a Jerusalém e anunciaram todas as suas visões, dizendo que tudo estava bem, quando na verdade nada estava bem. É o decreto do Eterno, o Senhor. E aquelas profetisas, filho do homem, seja firme contra as mulheres que tiram coisas da própria cabeça. Denuncie-as. Anuncie a desgraça das mulheres que confeccionam braceletes mágicos e lenços de cabeça para todos os gostos, aplicando golpes no povo. Diga: vocês matarão o meu povo? Usarão pessoas vivas para se tornarem ricas e famosas? Vocês me profanaram entre o meu povo, só para conquistar fama. Usaram-me para melhorar a reputação de vocês. Destruíram vidas que nunca deveriam ter sido extintas e afagaram vidas que não deveriam subsistir com as mentiras que disseram a eles, que ainda ouvem essas mentiras. Por isso o Eterno diz: estou condenando todos os artefatos e as técnicas que vocês usam para aprisionar as pessoas. Eu as arrancarei das suas mãos. Eu libertarei as vidas que vocês estão tentando manter cativas. Vou arrancar e despedaçar seus braceletes e lenços mágicos e libertar meu povo da influência de vocês, para que não sejam mais suas vítimas. E assim, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Com suas mentiras, confundiram meu povo. Esse povo confiante e ingênuo, porque permitiram que outros persistissem na maldade sem nunca ter ao menos pensado em recorrer a mim, para que eu pudesse salvá-los. Por isso, agora porei um fim a tudo isso. Acabou a comercialização de ilusões. Chega de mentiras em forma de sermão. Vou livrar meu povo das garras de vocês. E vocês perceberão que eu sou o Eterno. Ezequiel, capítulo 14. Algumas autoridades de Israel se sentaram comigo. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, estes homens possuem ídolos no coração. Eles seguiram a maldade que no fim os arruinará. Por que eu deveria me incomodar com as orações deles? Por isso diga a eles: a mensagem do Eterno, o Senhor, a todos em Israel que possuem ídolos no coração, seguem a maldade que no fim os arruinará. E ainda têm a ousadia de vir falar com o profeta. Estejam de sobreaviso. Eu, o Eterno, vou intervir e responder pessoalmente a vocês quando estiverem arrastando sua multidão de ídolos. Estou prestes a começar o trabalho nos corações da casa de Israel, em todos os que me trocaram por ídolos. Por isso diga à casa de Israel: o Eterno, o Senhor diz: arrependam-se. Deem as costas para seus ídolos, que nem deuses são. Voltem as costas para todas as suas obscenidades repugnantes. A todos os que vivem em Israel, até mesmo os estrangeiros residentes, todos os que me deram as costas e seguem os ídolos, que adotaram a maldade que os arruinará, e ainda têm o desplante de vir ao profeta para me fazer perguntas, eu, o Eterno, vou intervir e responder pessoalmente. Vou dizer tudo na cara deles. Farei deles um exemplo, uma advertência que servirá de lição, e me livrarei deles, para que vocês percebam que eu sou o Eterno. Se um profeta conta a esses idólatras as mentiras que eles querem ouvir, eu, o Eterno, é que sou responsabilizado. Mas ele não escapará ileso. Eu o agarrarei pelo colarinho e o expulsarei.
Serão igualmente culpados o profeta e os que o consultam, para que assim a casa de Israel nunca mais se desvie dos meus caminhos e nunca mais se contamine com suas rebeliões. Antes, seja o meu povo, assim como eu sou o seu Deus. É o decreto do Eterno, o Senhor. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, se uma nação peca contra mim, vivendo de modo infiel, e eu levanto o braço contra ela e destruo suas provisões, fazendo faltar alimentos, que dizima pessoas e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó, os três grandes, vivessem no meio deles, isso não faria diferença alguma para a população. A justiça desses homens salvaria apenas a vida deles mesmos. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ou quando faço animais selvagens passarem pela terra, de modo que todos tenham de sair da nação, tornando-a uma desolação, e ninguém mais ouse entrar nela por causa das feras, mesmo que esses três homens estivessem vivendo ali, tão certo como eu sou o Deus vivo, nem mesmo seus filhos e filhas seriam salvos, mas somente os três, e a nação seria arrasada. Ou quando levo à guerra uma nação e dou a ordem que comece a matança, causando a morte de pessoas e de animais, mesmo que esses três homens vivessem ali, tão certo como eu sou o Deus vivo, nem mesmo seus filhos e filhas seriam salvos, mas somente os três. Ou quando espalho uma doença mortal sobre a nação, derramando a minha ira, matando pessoas e animais. Se Noé, Daniel e Jó, por acaso estivessem vivendo ali, tão certo como eu sou o Deus vivo, nem os filhos deles seriam salvos. Só os três se salvariam, por causa da sua justiça. Esse será o quadro, depois que eu tiver enviado os 4 juízos catastróficos sobre Jerusalém: guerra, escassez, animais selvagens, doenças, para eliminar pessoas e animais. Mas vejam, acreditem se quiser, haverá sobreviventes. Alguns dos seus filhos e filhas serão retirados da cidade. Quando eles chegarem, e assim a salvação deles se comprovar, vocês perceberão de que tipo de vida eles foram salvos. Vocês saberão que o juízo severo que eu trouxe contra Jerusalém valeu a pena e que era necessário. Sim, quando perceberem o tipo de vida que eles estavam levando, vocês se sentirão bem melhor e enxergarão o motivo por trás de tudo o que fiz em Jerusalém. É o decreto do Eterno. Ezequiel, capítulo 15. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, como comparar a madeira da videira com os galhos de qualquer outra árvore que você encontra na floresta? Para que serve a madeira da videira? Por acaso ela serve para fazer suportes em que se pendurem coisas? Não é o caso. Na melhor das hipóteses, serve como lenha. Pense agora num graveto de videira jogado no fogo, e então resgatado, com as pontas já queimadas e a parte do meio chamuscada. Servirá para alguma coisa? Dificilmente. Quando estava inteiro já não servia para nada. Agora que está meio queimado, com certeza não ficou melhor. Para que servirá? Esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Como a madeira da videira que selecionei entre as árvores da floresta e usei como lenha, assim tratarei os que vivem em Jerusalém. Estou para entrar em ação contra eles. Mesmo que tenham saído do fogo chamuscados alguma vez, serão queimados de vez. Quando eu entrar em ação contra eles, vocês saberão que eu sou o Eterno. Transformarei esta terra numa desolação, porque eles foram infiéis. É o decreto do Eterno, o Senhor.
Ezequiel, capítulo 16. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, confronte Jerusalém com suas terríveis violações. Diga: a mensagem do Eterno, o Senhor, a Jerusalém. Vocês nasceram e foram gerados entre cananeus. Seu pai foi amorreu e sua mãe hitita. No dia do seu nascimento, seu cordão umbilical não foi cortado e você não foi lavada. Não a limparam nem a esfregaram com sal. Também não a enrolaram no cobertor. Ninguém dava nada por você. Ninguém fez nada para cuidar de você. Nenhum gesto de carinho. Você foi jogada num terreno baldio e deixada ali, suja e desprezada, uma recém-nascida que ninguém queria. Mas eu passei por ali e vi você naquela situação, toda ensanguentada. Sim, eu disse a você deitada ali indefesa e suja: viva, cresça como uma planta no campo. E foi o que aconteceu com você. Você cresceu, ficou adulta e amadureceu como mulher, de seios formados e cabelo bonito. Mas você ainda estava nua e vulnerável, frágil e exposta. Passei por ali de novo e a vi outra vez. Percebi que estava pronta para o amor e cuidei de você. Eu a vesti e protegi. Prometi meu amor e me casei com você. Eu, Deus, o Senhor, dei minha palavra e você se tornou minha. Dei-lhe um bom banho para lavar todo aquele sangue e passei óleos aromáticos no seu corpo. Pus um manto colorido em você e sandálias de couro nos seus pés. Dei a você blusas de linho e um estoque de roupas caras. Enfeitei-a com joias, braceletes nos pulsos, um colar no pescoço, anéis de esmeralda, brincos de safira e uma tiara de diamantes. Você ganhou tudo que há de mais belo e precioso. Roupas finas e comida especial, regada com mel e azeite. Você ficou deslumbrante. Era uma rainha e se tornou mundialmente famosa, uma beleza lendária, levada à perfeição pelos adornos. Decreto do Eterno, o Senhor. Mas sua beleza subiu a cabeça, e você se tornou uma prostituta vulgar, pegando qualquer um que passava pela rua e levando-o para a cama. Com seus vestidos finos, você fez tendas, transformando-as em bordéis, nos quais praticava seu ofício. Isso nunca deveria acontecer. Nunca. Em seguida, você pegou todas aquelas joias finas, presentes meus, meu ouro e minha prata, e fez delas imagens pornográficas para seus bordéis. Você decorou sua cama com sedas e tecidos de algodão elegantes e os perfumou com óleos aromáticos e incenso. Depois, serviu as maravilhosas comidas que providenciei, as frutas e os pães frescos, com ervas e condimentos finos, também presentes meus, como iguarias nas suas casas de prostituição. Foi isso que aconteceu, diz o Eterno, o Senhor. Como se não bastasse, você pegou os filhos que tinha dado à luz, meus filhos, e os matou, sacrificando-os aos ídolos. Já não foi um absurdo se tornar prostituta? Agora é assassina também, matando meus filhos e sacrificando-os aos ídolos. E durante todos esses anos de obscenidades e prostituição, você não se lembrou uma única vez da sua infância, quando estava nua e desamparada, quando era uma recém-nascida toda ensanguentada. Então, como ponto culminante das suas maldades, você construiu seus bordéis descaradamente em todas as esquinas da cidade. Que desgraça! Desgraça para você, diz o Eterno, o Senhor. Em cada esquina você inaugurou um bordel para expor-se de modo indecente, oferecendo-se a qualquer um que passasse. Então você expandiu internacionalmente sua rede de prostituição.
Você fornicou com os egípcios, buscando-os para suas orgias. Quanto mais promíscua você se tornava, mais furioso eu ficava. Finalmente resolvi agir, reduzindo suas fronteiras e entregando você à voracidade dos seus inimigos. Até as mulheres filisteias ficaram chocadas com o nível da sua devassidão. Dá para acreditar? Você estendeu sua imoralidade aos assírios. Seu apetite era insaciável, mas você ainda não estava satisfeita. Você encarou os babilônios, nação de homens de negócios, mas ainda assim você não estava contente. Que alma doentia! Seus atos fizeram de você a prostituta das prostitutas. Você construiu bordéis em todas as esquinas, abriu casas de prostituição em todos os bairros, mas era diferente das prostitutas comuns, pois não aceitava pagamento. Mulheres que são infiéis ao marido aceitam presentes dos seus amantes, e os homens, geralmente, pagam o serviço das prostitutas. Mas você paga os seus amantes. Você suborna os homens de todos os lugares, a fim de levá-los para a cama. Você é o contrário das prostitutas comuns, que recebem pagamento por sexo. Em vez disso, você paga os homens pelos favores deles. Você chega a ponto de perverter a prostituição. Por isso, prostituta, ouça a mensagem do Eterno. Eu, o Eterno, o Senhor, digo: você foi totalmente promíscua. Despiu-se para qualquer um, expondo sua sexualidade. Assim, por causa dos seus ídolos pornográficos e de todos os filhos sacrificados a eles, por causa de tudo isso, juntarei todos os seus amantes, todos os que você usou para seu prazer, os que você amou e os que você detestou. Eu os reunirei como um tribunal, com espectadores ao redor. Em plena luz do dia, despirei você diante deles. Eles verão a sua real aparência. Então, eu a sentenciarei ao castigo que merece a mulher adúltera e assassina. Darei a você uma amostra da minha ira. Vou reunir todos os seus amantes ao seu redor e a entregarei a eles. Eles derrubarão seus bordéis e seus santuários sexuais. Eles arrancarão sua roupa, tomarão suas joias e a deixarão nua e completamente exposta. Será conclamado um grande encontro, e a multidão apedrejará você e a despedaçará com espadas. Em seguida queimarão suas casas, um castigo severo, e todas as mulheres irão presenciar. Com isso terei posto um fim à sua vida de prostituição. Chega de pagar amantes para virem à sua cama. A essa altura, meu furor terá se acalmado, meu ciúme terá diminuído. Você não se lembrou dos dias da sua juventude, mas me deixou furioso com esse comportamento devasso. Por isso, farei que você pague por sua obstinação. Não foi há pouco tempo que você ainda aumentou suas obscenidades, aprimorando-se no caminho da devassidão? Todos que gostam de provérbios usarão este: tal mãe, tal filha. Você é a filha da sua mãe, que não conseguia suportar seu marido e seus filhos. E é a verdadeira irmã de suas irmãs, que não conseguiam suportar seus maridos e filhos. Sua mãe era hitita, e seu pai amorreu. Sua irmã mais velha é Samaria. Ela viveu no norte com as filhas dela. Sua irmã mais nova é Sodoma, que vivia no sul com as filhas dela. Você não tem vivido exatamente como elas viveram? Aliás, nem demorou muito para alcançá-las e se tornar pior que elas. Tão certo como sou o Deus vivo, sua irmã Sodoma e as filhas dela não chegaram nem perto do que você e suas filhas fizeram. O pecado da sua irmã Sodoma foi este: ela viveu com suas filhas no colo da luxúria, orgulhosa, glutona,
preguiçosa. Elas ignoravam os pobres e oprimidos, empinavam o nariz e praticavam obscenidades. E você sabe o que aconteceu. Eu acabei com elas. E Samaria, ela não pecou metade do que você pecou. Você cometeu muito mais obscenidades. Em comparação com o que você fez, suas duas irmãs são nada. Tenha coragem de encarar isto. Em comparação com você, suas irmãs têm ótima reputação. Você ganhou disparado delas a corrida do pecado, fazendo que até parecessem santas. Isso não a incomoda? Mas você vai ter de arcar com as consequências. Você fez história. Ganhou das duas irmãs na corrida do pecado. Mas eu reverterei o destino delas, o destino de Sodoma e de suas filhas, e o destino de Samaria e de suas filhas. Quanto a você, guarde isto. Seu destino também será revertido, igual ao delas. Mas, repito, você terá de conviver com a vergonha. E ao encarar e aceitar essa condição, você estará dando algum conforto às suas irmãs. Sodoma com suas filhas e Samaria com suas filhas se tornarão o que eram antes, e você também se tornará como antes. Lembra-se dos dias em que andava de nariz empinado, agindo de forma altiva, olhando sua irmã Sodoma de cima para baixo? Isso foi antes de serem denunciados seus maus caminhos. Agora, você é o alvo do desdém. É desprezada pelas mulheres edomitas, pelas mulheres filisteias e por todos à sua volta. Mas você tem de encarar isso. Precisa aceitar a vergonha da sua vida obscena e vil. É o decreto do Eterno, o Senhor. O Eterno, o Senhor, diz: farei com você exatamente o que você fez com os outros. Você, que tratou o meu juramento com desdém e violou minha aliança. Mas depois de tudo, vou me lembrar da aliança que fizemos quando você era jovem, e farei uma nova aliança com você, que durará para sempre. Você se lembrará do seu triste passado e se sentirá contrita quando receber de volta suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, mas não como participantes da sua aliança. Minha aliança com você será firme, e você saberá que eu sou o Eterno. Você se lembrará do seu passado e enfrentará a vergonha. Mas quando eu purificar você, quando eu fizer reparação por tudo que você fez, você ficará sem palavras. É o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel, capítulo 17. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, proponha um enigma para a casa de Israel. Conte-lhe uma história. Diga: o Eterno, o Senhor, diz: uma grande águia, com enorme envergadura e longas penas e plumagem completa de cores vívidas, veio ao Líbano, agarrou o topo de um cedro, quebrou o último galho, levou-o para uma terra de mercadores e o deixou numa cidade de comerciantes. Depois, tomou uma muda da terra e a plantou em solo bom e bem irrigado, como um salgueiro à beira do rio. Ela cresceu e se tornou uma bela videira, rente ao solo. Seus ramos cresceram na direção da águia e deitou raízes profundas. Uma vinha produzindo brotos, desenvolvendo ramos. Havia outra águia grande, com enorme envergadura e densa plumagem. E a videira lançou suas raízes na direção dessa águia, do lugar em que estava plantada. Seus ramos se estenderam para ela, na esperança de ser irrigada de uma longa distância. Tinha sido plantada em solo bom e bem irrigado, produziu ramos e deu frutos, e se tornou uma videira nobre. O Eterno, o Senhor, diz:
Será que vai vingar? Não será arrancada pelas raízes, não apodrecerão as uvas e não secarão os ramos. Não será uma videira ressecada e morta. Não serão necessárias muitas mãos, nem muita força para arrancá-la. Mesmo que seja transplantada, será que vai vingar? Quando o forte vento oriental soprar, será que não vai murchar? Não secará e não será varrida pelo vento do lugar em que foi plantada? A mensagem do Eterno veio a mim. Diga à casa dos rebeldes: vocês estão entendendo a mensagem? Sabem o que significa? Diga a eles: o rei da Babilônia veio a Jerusalém, tomou o rei e as autoridades da cidade e os levou de volta para a Babilônia. Ele escolheu um representante da família real e fez uma aliança com ele, fazendo-o jurar lealdade. O rei da Babilônia levou as principais autoridades para o exílio, a fim de garantir que o reino permanecesse fraco, que não tivesse nenhuma grande ideia por si mesmo e mantivesse a aliança com ele, para assim ter um futuro. Mas ele se rebelou e enviou emissários ao Egito, recrutando cavalos e um grande exército. Vocês acham que isso vai funcionar? Que poderão se salvar assim? Já viram alguém violar uma aliança e sair ileso? Tão certo como eu sou o Deus vivo, esse rei que violou sua promessa de lealdade e aliança morrerá na Babilônia. O faraó, com seu grande exército, não moverá um dedo para lutar por ele quando a Babilônia fizer o cerco à cidade e ali matar todos eles. Uma vez que ele quebrou sua palavra e violou a aliança, mesmo depois de ter feito o juramento solene, e se adiantou e insistiu em agir dessa maneira, ele não escapará. Por isso o Eterno, o Senhor, diz: tão certo como eu sou o Deus vivo, visto que o rei desprezou o meu juramento e violou a minha aliança, farei que consequências caiam sobre a cabeça dele. Enviarei um comando de busca e o pegarei. Eu o conduzirei à Babilônia e o levarei a julgamento, porque me desprezou. Todos os seus soldados de elite, com o restante do exército, serão mortos em batalha, e todos os que restarem serão espalhados aos quatro ventos. Então, vocês perceberão que eu, o Eterno, falei. O Eterno, o Senhor, diz: eu, pessoalmente, tomarei um broto do topo do alto cedro, um rebento da coroa da árvore, e o plantarei num monte alto e imponente, no monte alto de Israel. Ele crescerá, produzirá galhos e frutos, um cedro majestoso. Aves de todos os tipos viverão debaixo dele. Farão seus ninhos na sombra dos seus galhos. Todas as árvores do campo reconhecerão que eu, o Eterno, tornei pequena a árvore grande, e tornei grande a árvore pequena. Tornei seca a árvore verde, e fiz a árvore seca produzir galhos verdes. Eu, o Eterno, disse isso, e fiz.